Bom dia! Meu Deus! Estamos de volta! Rapaz, onde foi forte, hein? Jesus Cristo! Quem tava aí na aula de ontem? Comenta aqui embaixo aqui. Fala pra mim, vocês tiveram a mesma experiência que eu ontem? Caraca, velho, foi muito louco ontem. Fala pra mim, como é que foi pra você ontem aqui? Coloca aqui nos comentários aqui. Escreve no chat aí. Meu Deus, pra mim ontem foi maravilhoso. Ontem eu senti uma visitação assim do Espírito Santo muito forte. Muito forte. Meu Deus, ontem eu fiquei, eu acho que um tempinho aqui ainda desfrutando de tudo isso, recebendo de tudo isso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O amor de Deus é poderoso demais. É coisa boa. Episódio 41 do nosso Café com Desbloqueio. E quando nós chegarmos no episódio de número 120, eu tenho um presente para vocês. Daqui a 120 episódios. Daqui 120 não, daqui a 80 episódios, né? Daqui a 80 episódios. 80 mais 40, 120, né? Quando nós batermos aí os 100 episódios, eu vou trazer uma novidade para vocês. E vai ser fantástico. Vai ser coisa boa demais. Seguinte, vamos para a aula de hoje. Hoje é a nossa quinta aula dessa série sobre verdades, as verdades que todo salvo precisa saber. E hoje, se ontem foi profundo, hoje vai ser polêmico. Porque hoje eu quero falar com você sobre algo muito, muito pesado. Então já firma aí, aperta o cinto, pega o like, aperta o like, pega o link, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui, pega o caderno, pega o papel, pega a caneta, pega a Bíblia e vambora! Hoje nós vamos falar sobre uma verdade que as pessoas ainda não entenderam. O cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Vambora! O cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Meu Deus! Hoje eu vou explicar para você o que é cristianismo e o que é religião. E você vai entender que religião não é cristianismo e cristianismo não é religião. Mas vamos ler um texto aqui? Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Versículo 26. Atos 11, 26. Diz assim a palavra. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Então aqui está falando de Paulo, que é Saulo aqui na verdade, né, ainda. Saulo e Barnabé que se encontram em Antioquia e eles passam um ano ensinando ali aquela igreja acerca do evangelho, acerca da graça de Deus. Agora, olha isso aqui. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Um versículo que parece ser simples, mas você vai entender. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que é uma religião? Uma religião é um conjunto de regras e doutrinas que tem como objetivo levar o homem a Deus. Isso é uma religião. Um conjunto de regras e doutrinas que tem como objetivo final levar o homem a Deus. Isso é religião. Só que cristianismo não é religião. Por exemplo, o texto diz que os discípulos, Saulo e Barnabé, estão pregando, ensinando e tudo mais. Agora, quem são os discípulos? Os discípulos aqui são os discípulos de Jesus, correto? Correto. Qual era a religião dos discípulos, você sabe?
Você sabe qual é a religião dos discípulos? A religião dos discípulos é a primeira e única religião estabelecida por Deus. O judaísmo. Os discípulos são judeus. Jesus era judeu. Judaísmo é uma religião. Ser judeu é fazer parte de uma religião. A primeira e única religião estabelecida por Deus. Deus, depois que o homem lá, né? A multidão lá que saiu do Egito decidiu ter relacionamento com Deus por intermédio de Moisés. Então Deus estabeleceu regras e doutrinas que fariam com que esse povo tivesse relacionamento com Deus, com ele mesmo. Então isso é religião. A religião surge ali em Êxodo 19, quando Deus quer se apresentar ao povo, mas o povo fica com medo e pede para Moisés intermediar eles com Deus. Ali surge a religião. Deus estabeleceu então a religião judaica. Essa é a única religião que Deus estabeleceu e ele não vai estabelecer outra. O judaísmo é a única religião. Então qual é a religião de Deus? Qual é a religião dos discípulos? O judaísmo. Então, os judeus se tornaram discípulos de Jesus. E como eles viveram um ano ali, convivendo com aquela igreja, com aquele povo, com aquela cidade, depois de um período de tempo juntos, eles foram chamados de cristãos. Preste atenção. São judeus porque tem a religião judaica. Eles vivem o judaísmo. São discípulos porque caminharam com Jesus. Vivem, buscam, ensinam os ensinamentos de Jesus. Mas quando eles começaram a conviver, estarem juntos com as pessoas começaram a dizer, cara, isso vai além do judaísmo. Isso vai além de uma religião. Isso vai além de um ensinamento rabínico. Isso é um estilo de vida. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Hoje, para nós, é comum. Mas quando nós estudamos essa palavra no original, ser chamado cristão aqui, na verdade, era um pejorativo. Tipo assim, judaísmo, vocês estão fora. Rabínico, no sentido de mestre e discípulos, vocês estão muito mais profundos. Vocês são cristãos. Vocês são a cópia de Cristo. Vocês são os mini-Cristo. Aquele Cristo que veio, revolucionou a época, porque aqui já são anos depois da morte de Jesus. Então, aquele Cristo que esteve aqui, vocês são a continuação dele. Não pelo ensino, não pela religião, mas pelo estilo de vida. Por isso que cristianismo não é religião. Porque os discípulos tinham a religião, eles eram judeus. Mas por causa do estilo de vida deles, ligado ao estilo de vida de Cristo, eles ultrapassaram a barreira religiosa. Eles criaram um estilo de vida, o cristianismo. O que é uma religião? Religião é doutrinas, regras estabelecidas com o objetivo de pegar o homem e conectá-lo a Deus. Isso é uma religião. Esse é o objetivo de toda religião. Não importa qual seja a religião. Esse é o objetivo da religião. Levar as pessoas a se conectarem com Deus. Todas, as mais obscuras, as mais conhecidas. Toda religião tem esse objetivo. Certo? Só que toda religião tem um pilar. Na verdade, alguns pilares. Eu vou te mostrar aqui esses pilares e vou mostrar para você que esses pilares não condizem com o cristianismo. Condiz sim com a verdade passada, que foi a antiga aliança. Lembre-se, eu acabei de falar para você, o judaísmo é uma religião. E foi a religião que Deus estabeleceu uma resposta ao povo. O povo quis se relacionar com Deus com o intermediário, Moisés. E por causa dessa decisão do povo, Deus estabeleceu regras, normas e doutrinas que estabeleceriam a forma do povo se relacionar com ele. Mas isso não significa que Deus queria dar uma religião para o povo. Porque Deus não é religioso, Deus não tem religião. Deus estabeleceu a religião por causa do povo. Qual povo? Judeu. Ok?
Vamos lá, alguns pilares que todas as religiões carregam. Primeiro, templo sagrado. Toda religião tem um templo sagrado. Todas. Toda religião tem um templo sagrado. Seja um prédio, seja uma casa, um terreiro, seja um cômodo de uma casa, seja o que for. Toda religião tem um templo sagrado, uma mata, uma montanha. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Quando Deus estabeleceu o judaísmo, Deus disse que haveria um lugar onde a presença dele estaria. E esse lugar era o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo continha a Arca da Aliança. Então, de todo o povo, de toda a cidade, de toda a nação, tinha um lugar sagrado. Qual lugar era esse? O templo. No deserto era o tabernáculo. Depois que o povo entrou em Canaã, construiu-se o templo. O templo virou um lugar sagrado. Toda religião. Se você é católico, você tem o seu templo sagrado, onde você vai lá fazer as suas orações. Inclusive, você reverencia o templo, né? Tem pessoas que quando passam de frente a uma igreja católica faz o símbolo da cruz, em reverência ao templo. Porque o lugar é sagrado. Se você é espírita, você tem o seu templo sagrado. Se você é de qualquer religião, você tem o templo sagrado. Porque religião sem templo não existe. Por exemplo, o judaísmo hoje, ele existe, ele continua firme e forte, mas ele não tem templo. Por exemplo, o judeu hoje não tem onde fazer sacrifícios a Deus. Porque existia um lugar sagrado para os sacrifícios. O templo. Não existe templo. Se não existe templo, não há sacrifício. Não há esse ponto de contato com Deus. Por isso que o templo precisa ser reerguido. E ele será reerguido. Porque o judaísmo precisa voltar à ativa com força total. E para que o judaísmo funcione, como toda religião, precisa-se de um templo. Cristianismo não precisa de templo. Qual foi o templo que Jesus construiu? Qual foi o templo que os discípulos construíram? Que os apóstolos construíram? Não tem. Porque religião requer templo. Estilo de vida, não. Eu não preciso de um templo para buscar a Deus. Para viver a minha vida com Deus. Por quê? Porque eu não faço mais parte da religião. Eu faço parte de um estilo de vida. O estilo de vida de Cristo. Agora, mas as igrejas evangélicas têm templo. É verdade. E é por isso que a maioria das igrejas evangélicas são apenas religiões. Não existe lugar sagrado. Sabe por quê? Porque Deus não habita em templos. Deus não habita em prédios. Deus habita em pessoas. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. É em nós e através de nós que o Senhor é adorado. Não é no lugar. Agora, isso precisa ser mudado na nossa mentalidade. Quando nós dizemos assim, eu vou à igreja, está errado. Porque isso é uma mentalidade religiosa. Eu não vou à igreja, eu vou me reunir, eu vou cultuar com a igreja. Eu vou a um culto. Eu não vou à igreja. Por quê? Porque o lugar não é a igreja. É só um lugar de reunião. A igreja de Jesus, ela não precisa de um lugar sagrado. Tanto é que em Atos, você não vê eles em templo. Você vê eles nas casas. Você vê eles em praças, lugares abertos, em anfiteatros. Aí você fala assim, não, mas os discípulos se reuniam no templo. O templo de Salomão, bebê, porque eles eram judeus. Porque eram judeus, viviam também debaixo do judaísmo e buscavam o templo, porque era a cultura deles. Paulo, anos depois, vem dizer, combater isso, o cristianismo não precisa do judaísmo.
O cristianismo não é uma religião, ele não é uma continuação do judaísmo. O cristianismo é um estilo de vida baseado unicamente, exclusivamente em Cristo. Por isso que Paulo ele tem que se levantar e trazer uma revelação que os apóstolos não tinham. Por quê? Porque eles viviam debaixo de uma religião. Muitos pastores, pregadores hoje vivem da mesma forma, apenas reproduzindo práticas religiosas, não conduzindo as pessoas a viver um estilo de vida, o estilo de Cristo. Então, a igreja se reúne nos salões, eu não digo templo, né? Porque templo é de religião, não. Nos salões, nos prédios, nas construções, sim. Mas pode ser num salão que foi construído para reunir a igreja, ou pode ser num estádio, pode ser numa quadra, pode ser num anfiteatro, pode ser num cinema, porque não existe mais lugares sagrados no cristianismo, não. Onde a igreja está, ali está o sagrado, porque a igreja é que carrega o sagrado. O Espírito Santo habita na igreja, nas pessoas, não no templo, feito de tijolos. Não no lugar. Mas você falar isso pro religioso, loucura. Outro ponto sobre a religião. Toda religião tem um manual de conduta. Toda religião tem um manual de conduta, um livro de regras. Toda. Toda religião tem um padrão a ser seguido. Aí você fala assim, não, a gente tem a Bíblia. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro onde é a palavra de Deus sendo manifestada a nós. Para influenciar o nosso estilo de vida, não uma religião. Porque se a Bíblia fosse um manual de regras, o assassinato de Moisés lá no Egito não estaria escrito. O pecado de Davi não estaria escrito. Por quê? Porque Moisés errou e mesmo assim foi chamado amigo de Deus. Abraão também errou, foi chamado amigo de Deus. Davi errou e foi chamado segundo o homem coração de Deus. Como que você quer ter um livro de conduta, sendo que aqueles que erraram estão sendo exaltados? Não faz sentido. Você vai levar o povo a viver uma vida louca. A Bíblia não é um livro de regras. Por isso que você vai ver erros de pessoas poderosas aqui. Davi errou, Adão errou. O único que não errou aqui foi Jesus. Paulo errou, os discípulos erraram, todo mundo errou. Porque o que está escrito aqui não é regras de comportamento, é sobre revelação da nossa necessidade e dependência do Espírito Santo. O objetivo da palavra é te levar para Jesus. Não é para dizer o que você pode ou não fazer. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Lá na sua igreja pode fazer isso? Ai, gente, que infantilidade. Que infantilidade. Toda religião tem um manual. O livro sagrado. Olha, tá escrito. Amigo, se o Espírito Santo não te transformar, pode estar escrito. Não vai funcionar. Isso aqui é para nos levar a depender de Deus, do seu Espírito, e não para nos dizer o que fazer, e sim pelo que buscar. É um estilo de vida, não é uma religião. Terceiro, toda religião tem um clero. O que é um clero? É um grupo seleto de pessoas, os intocáveis, os sábios, aqueles que estão mais próximos de Deus. Eu sei que tem muita igreja evangélica que trabalha assim. Esfriou, meu Deus. Mas não é assim que funciona. Hoje, na nova aliança, todos nós temos acesso a Deus. Em Hebreus, no capítulo 8,
Vamos ler. Hebreus, capítulo 8. Diz o seguinte. Hebreus 8, versículo 11. Diz o seguinte. Ninguém jamais precisará ensinar ao seu próximo, nem seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Conhecer aqui, são duas palavras aqui, conhecer. O primeiro conhecer aqui é de intimidade. Ou seja, Deus está falando sobre a nova aliança que ele vai estabelecer. E dentro dessa nova aliança, não vai haver esse negócio de, eu tenho intimidade com Deus e você não tem. Não, todos conhecerão. Esse conhecerão ali é ter um acesso. Todos nós temos acesso a Deus de igual modo. Se você é pastor ou não, se você é presbítero ou não, se você é diácono ou não, se você é apóstolo, não interessa quem você é, nós temos o mesmo acesso a Deus. Não existe um clero religioso dentro do cristianismo, porque todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Se buscamos ou aproveitamos isso, é questão própria nossa, não tem nada a ver com Deus. Não existe no cristianismo alguém que esteja mais próximo ou não de Deus. Existem pessoas que são mais sensíveis, que buscam mais, mas próximos, todos nós estamos em Cristo. Todos, sem exceção. Clero religioso é coisa de religião, não é estilo de vida do cristianismo. Eu não sou mais santo que você, eu não sou mais próximo de Deus do que você. Posso ser mais sensível do que você, posso ser mais maduro do que você, mas não estou em um nível superior a você, não. Posso ter mais autoridade do que você, posso ter mais conhecimento do que você, mas conexão com Deus é igual para todo mundo. O acesso a Deus está disponível para todos. Na religião, você precisa de alguém para ele te aproximar de Deus. Ele vai orar por você, para que se Deus ouvi-lo, você seja abençoado. No cristianismo não é assim, bebê. Você fica esperando que aquela pessoa ore por você porque você confia na oração dela e não confia na sua. Isso é coisa de religioso, isso não é coisa de cristão. Porque a sua oração, a oração dele tem o mesmo efeito diante de Deus. Porque você é filho e ele também é filho. Agora, se a sua fé não está como a fé dele, já é uma questão pessoal sua. Não é sobre acesso, não. É sobre maturidade e busca. Os dons estão disponíveis para todos. Você só tem que buscar. Não porque fulano tem o dom. Se você buscar, Deus vai te dar também. Não existe esse negócio de clero. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Dentro do cristianismo, todos nós estamos em Cristo e temos o mesmo acesso a Deus. Se buscamos ou deixamos de buscar, esse é problema nosso. Entendeu? Próximo ponto. Isso aqui é triste, menino. Quarto. Padrão de comportamento. Toda religião tem um padrão de comportamento. Que roupa usar, como vai estar o cabelo, o que usar durante o culto, o que não pode vestir, o que não pode comer, o que não pode falar, onde não pode ir. Toda religião tem um padrão de conduta. O evangelho não é assim. Você já parou para pensar que quando foram prender Jesus, eles não sabiam distinguir quem era Jesus porque Jesus se parecia com todo mundo? Jesus não andava de terno fino, de gravatinha borboleta. Jesus não vestia seda. Não. Jesus andava igual a todo mundo. Jesus comia o que todo mundo comia. Ele dormia onde todo mundo dormia. Esse negócio de não, agora você é crente, agora você tem que vestir assim, você tem que colocar um terno, você tem que falar grosso assim, aleluia. Ô, irmão, isso é de religião.
Já viu aquelas pessoas que você anda na rua e fala assim, ó, fulano é de tal religião. Se você vê um judeu, você sabe quem é um judeu por causa do estilo de roupa que ele veste. Se você vê um mormon, conhece ele pelo jeito de roupa que ele veste. Se você vê um espírita, você identifica ele pelo jeito de roupa que ele veste. Se você vê um sacerdote judaico, você vai perceber ele pelo o jeito de roupa que ele veste. Agora, inventaram que terno é roupa de crente. Uai, então político é crente? Porque político só usa terno. Advogado é crente? Advogado só usa terno. Não entendi. Não adianta você tentar padronizar as pessoas para fazê-las se identificar com uma religião se você não mudar o coração delas. Esse é o problema, você não consegue, né? A gente não consegue mudar o coração das pessoas. Quem pode mudar o coração de alguém é o Espírito Santo. Aí, como a gente não confia no Espírito Santo, a gente quer mudar o exterior dela. Mas nós aprendemos isso. Aonde? Na religião, porque religião não transforma coração, mas pode mudar roupa, pode mudar cabelo. Então é mais fácil mudar o exterior do que mudar o interior. O evangelho é diferente. Ou seu interior muda, ou você é o que você é. 1 Coríntios, vamos ler isso aqui? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, é isso? Deixa eu ver. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios capítulo 3. 18. 2 Coríntios 3, 18 diz o seguinte: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Primeiro, todos nós, inclusive ele, todos nós, com a face descoberta. Que face é essa? Sem hipocrisia. Sem hipocrisia, sem tentar esconder a verdade. Porque aqui ele está falando de Moisés. Moisés, quando ele ia para o monte falar com Deus, o rosto dele brilhava. Aí o que ele fez? Ele começou a colocar um véu, né? Para o pessoal falar, ai meu Deus, meus olhos, ai, muita glória, Jesus, muita glória. Moisés começou a colocar um véu no rosto. Pra, né? Sei lá para quê também. E aí, a glória começou a sumir. Mesmo indo ao monte, mesmo estando na presença de Deus, o rosto de Moisés já não brilhava mais. O que ele fez? Continuou com o véu, para o povo não perceber que a glória tinha sumido. Aquilo que era uma forma de prevenção se tornou uma hipocrisia. Ou seja, as pessoas não podiam descobrir que a glória já não estava mais sobre Moisés. O que Paulo está dizendo? Gente, pelo amor de Deus, se você é pecador desgraçado, tira o véu, irmão. Não seja hipócrita, não. Mostre para as pessoas quem você é. Olhe para o Senhor e Ele vai te transformar. Você não precisa esconder nada de ninguém, não. Porque aquele que vê todas as coisas está te vendo. Então, quando Paulo fala do véu, está falando dessa hipocrisia de Moisés. Tá vendo? Moisés, o libertador, nós estamos chamando ele de hipócrita. Essa é a Bíblia, amigo. Essa é a Bíblia. Ela não esconde nada, porque ela não é um livro de regras. Ela não é um livro religioso. Ela é um livro da verdade. Que nos leva a viver um estilo de vida. Então nós, com o rosto descoberto, sem hipocrisia, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados gradativamente. Aos poucos. Passo a passo. Deus não quer nos transformar assim, ó. Ele quer nos transformar no processo. Gradativamente. E tá tudo bem. Religião não aceita isso. Cristianismo não é religião. Estilo de vida. Ei, você tá pegando aí ou não? Você tá conseguindo entender o que eu tô te falando? Vamos lá, quinto. Tô acabando já, vou acabar aqui, porque senão é muita coisa, né? Quinto. Busca pela aprovação do divino.
Quem é o divino? Não é o senhorzinho lá da igreja, não. Divino aqui é a divindade. Se você tem uma religião, você tem um Deus. E tudo que você faz é para buscar a aprovação ou a bênção desse Deus. Seja um espírito, seja uma entidade, seja uma energia, seja o que for. Você está buscando a bênção dele. Então você vai fazer de tudo para você agradá-lo. Os crentes estão fazendo a mesma coisa, mano. Por quê? Porque não entenderam o princípio de ontem. O que nós falamos ontem? Nós somos profundamente amados por Deus. Não por aquilo que fazemos, mas pela decisão dele. Eu não preciso buscar pela aprovação dele, eu já sou aprovado. Eu já sou aprovado. Por quê? Porque ele decidiu me amar. Quando ele decidiu, o ato de decidir tirou todas as alternativas, todas as opções e me aprovou. Crente que vive buscando ser aceito por Deus, vive buscando ter a aprovação de Deus, a bênção de Deus por aquilo que ele faz, ele é um religioso. Ele não está vivendo a verdade do cristianismo. Porque são os religiosos de qualquer religião que fazem e vivem para serem aprovados pela sua entidade. O cristianismo não é assim. Nós somos amados, profundamente amados. Já somos escolhidos, aprovados por Deus. A Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você nem existia, o mundo nem existia, você já estava aprovado. Por causa de Cristo, não é por causa de você. Alô? Cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Sexto, vou fechar nesses 6 aqui. Sexto, auto-melhoramento. Meu pai. Toda religião, ela vai fazendo as suas cerimônias, as suas reuniões, os seus ensinos, tudo é para as pessoas melhorarem. Não, você precisa melhorar como pessoa, como marido e não sei o que. Essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é autoajuda. O Evangelho não é automelhoramento. Se nós pregamos o automelhoramento, nós só pregamos uma mensagem religiosa. A mensagem do Evangelho é única. Transformação. Não tem nenhuma religião que pregue transformação. Não tem. Tem automelhoramento. Evolução de performance. Isso tem. Transformação de dentro para fora, sem ação própria, apenas pelo fluir do Espírito. Só o Evangelho. A nossa mensagem é única. Mas nós estamos nos amoldando à religiosidade. Ei, você não vai para a igreja para você ouvir assim, olha, querido, pare de fumar. Ou pare de beber. Ou pare de assistir pornografia. Igreja é lugar de você ouvir o seguinte: se o Espírito Santo não te transformar, é isso que você é. Não adianta você esconder. Se Deus não transformar a água em vinho, a água vai continuar sendo água. Pode suco, pode fazer o que for. A água não vai ser transformada em vinho se Cristo não fizer isso. Você não vai ser transformado segundo a imagem de Deus, segundo o padrão de Deus, se Ele mesmo não fizer. Pode fazer suas boas práticas, pode se martirizar, não vai mudar em nada. Porque evangelho não é automelhoramento, ou é transformação, ou não é nada. E como Paulo diz que nós somos transformados? De glória em glória. Em forma, de um modo crescente. À medida que você caminha, você cresce. Não porque você se esforça, mas porque Ele te transforma.
Ai, papai. O evangelho não é religião. O cristianismo não é religião. A Bíblia não é religiosa. Deus não é religioso. O cristianismo é um estilo de vida. E é um estilo de vida único. Ou você depende completamente de Deus, ou você depende completamente dele. Não é sobre boa conduta, não é sobre boas práticas, não é. Toda religião prega isso, gente, pelo amor de Deus. Se o evangelho prega auto-melhoramento, alta performance, bons comportamentos, que diferença tem das outras religiões, pelo amor de Deus? Acorda. Acorda. O evangelho é sobre transformação por meio do Espírito. É submissão, é rendição completa a Cristo. É sobre mim, é sobre Ele. Sobre Ele. É um estilo de vida muito louco. Por isso que Paulo diz assim, ó, a mensagem do evangelho é loucura. Loucura. Por que é loucura? Porque não faz sentido. Não tem religião nenhuma no mundo que prega um trem desse. Vocês são loucos. Loucura para uns, salvação para outros. É isso que Paulo diz. Essa é a mensagem do evangelho. Escândalo para os religiosos. Meu Deus! Se tiver um religioso aqui, eu duvido que ele chegou até o final. Se chegou só com raiva. Foi Paulo que diz. Escândalo para uns, loucura para outros, poder de Deus para aqueles que entendem. O evangelho não é religião. O cristianismo não é religião. É estilo de vida. Fechou? Forte, né? Vamos orar para a gente encerrar? Como é que ora agora, né? Ô, Glória! Vamos orar, gente. Para de ser religioso. Vamos pedir para o Espírito Santo isso? Fecha seus olhos aí. Respira fundo. Respira aí. Amado Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude a não sermos religiosos. O cristianismo não é religião. O evangelho não é religião. O Senhor Jesus foi um judeu. É judeu. Mas em momento nenhum o Senhor disse para os discípulos praticarem o judaísmo, nem ensinarem o judaísmo. A mensagem do evangelho não foi baseada na tua cultura, mas foi baseada na verdade dos céus. Na verdade eterna. E a verdade eterna é que o Senhor não quer de nós uma religião. O Senhor não quer de nós uma vida religiosa. O Senhor quer de nós uma vida de relacionamento, de intimidade, um novo estilo de vida. E para uns é loucura, para outros é escândalo, mas para aqueles que caem para dentro, que mergulham nessa verdade, é poder, é salvação. Muda nossa mente, confronta os nossos sistemas de crença, nos leve a viver segundo aquilo que o Senhor tem para nós. A verdade do Senhor para nós. Essa é a minha oração, Senhor.
Arranque essa maldição de religião do nosso coração, da nossa mente. Que a verdade de Cristo, que a verdade do Evangelho possa florescer sobre as nossas vidas. O cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Nós precisamos aprender isso. Ajuda-nos, amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Você tá doido, Brasil. Vambora, né? Maravilhoso para terminar a semana, né? Terminamos bem a nossa semana. É isso aí. Como eu disse para vocês ontem, a partir de hoje o negócio ia pegar. Espero que você tenha assistido tudo que nós falamos essa semana. Se você não assistiu, eu quero te incentivar a assistir a aula 1, 2, 3, 4. Reassistir se você já assistiu. Tanto a de hoje quanto as anteriores. Assista várias vezes. Até você pegar as chaves, os princípios, os conceitos de tudo que foi apresentado a você. Tá bom? Tamo junto, bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Acho que segunda-feira vai ser mais leve. Acho. Não tô dizendo que vai. Deus abençoe você. Essa foi só a primeira semana. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Bom final de semana. Até segunda-feira. Para de ser religioso.